Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a toda a família de Deus, amém? Aleluia. Para você que é filho, para você que é filha do Senhor. Uma ótima tarde, um início de noite abençoado, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, maravilhoso. Estamos alegres, né, por estarmos na presença do Senhor, por estarmos compartilhando a palavra dEle, para nos restaurar, nos salvar, nos libertar. Vamos orar, amém? Feche os seus olhos onde você está, aí na tua sala, né? Aí com a tua família, você que está sozinho, feche os olhos. Pai querido, em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã sobre nossas vidas. E é por elas, é por causa das tuas misericórdias que estamos aqui. Porque a tua destra é fiel e a tua mão tem nos sustentado. Obrigado, Jesus, tu és maravilhoso. Obrigada por tudo que o Senhor conquistou na cruz, por amor a cada um de nós. Obrigado pelo perdão, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Deus. Tu és bom em todo tempo, Senhor. Tu és bom. Abençoa as nossas vidas. Hoje pedimos a tua bênção, papai, que possamos ouvir a tua palavra e colocar em prática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Em teu nome, Jesus, nós te pedimos a força do Espírito Santo para sermos ouvintes praticantes da mesma. Amém. Amém, igreja? Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre adoração e um pouquinho também sobre idolatria, que é o inverso de adoração, é claro. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Diga assim comigo: eu me torno refém daquilo que eu adoro. Eu me torno refém daquilo que eu adoro. Êxodo 32. Vamos ler? Acompanhe a leitura comigo, por favor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazem-nas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-a das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Vamos parar aqui nesse momento. Todo ser humano, ele tem a necessidade de adorar algo maior que ele, alguém maior que ele, de se apegar, de investir as suas forças. Deus criou o homem com essa necessidade, no espírito, né, no coração, de adorá-lo. Mas muitos não entendem que somente adorando a Deus somos preenchidos no corpo, alma e espírito. Deus criou o homem com essa necessidade. Foi Deus que criou o homem com essa necessidade. Mas para adorá-lo.
Mas muitos, então, não estão entendendo que somente adorando a Deus, que somos totalmente preenchidos. Então, vejamos, o que é adoração? Coloquei aqui. Adoração é o ato de amar de modo intenso. Diga assim comigo, adoração é o ato de amar com intensidade. Amém. Podendo ter ou não conotação religiosa. Está relacionado a respeito, a reverência, uma forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa ou a um lugar ou coisa. Uma das palavras hebraicas que transmite a ideia de adoração significa basicamente servir. Então, o que é adoração? Adoração é o ato de amar intensamente, podendo ter ou não, uma conotação religiosa. Amém? Quais são os tipos de adoração? Adoração falsa. Adorar a um Deus errado, que se torna idolatria. O termo adoração também significa atribuir valor a alguém ou alguma coisa. O falso, atribui valor a alguém ou alguma coisa que não seja o Criador. Então, é uma adoração falsa. Outro tipo de adoração, adoração vã. Adorar a Deus de forma errada. Adorar a Deus, ao Deus certo, a Jesus, de maneira errada. Como tradições forjadas pelo homem, um exemplo. Outro tipo de adoração, adoração verdadeira. João 4, 24. Abre aí no livro de João. Vamos lá. No versículo 4, 24. Deus é espírito. Jesus está falando com aquela mulher samaritana. Então ele diz assim, que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora vamos no verso 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes adoradores que o Pai procura para Ele. Amém? Então nós estamos falando agora de um tipo de adoração que é a adoração verdadeira. João 4, 24, João 4, 23 também. Então muitas pessoas buscam preencher essa lacuna, esse espaço vazio, adorando alguma coisa ou alguém. Então nós precisamos vigiar, sempre estarmos vigilantes, que a propensão humana, a propensão do coração do homem é isso, sempre adorar alguma coisa ou alguém. Muitas pessoas têm adorado, coloquei alguns exemplos, o seu cônjuge. Muitas pessoas têm adorado o namorado. Muitas pessoas têm adorado seus filhos, seu trabalho, dinheiro, que foi chamado de Deus, claro, com D minúsculo, mamon, Senhor, o único Senhor que Jesus fala, o dinheiro. Muitos têm adorado também o sexo, o ministério, a fama, o sucesso, a vaidade. Muitos têm adorado ele próprio, o narcisismo, Muitos têm adorado até a própria vida, que são aquelas pessoas que têm um medo incontrolado da morte. Adoram muito essa terra, adoram muito esse mundo, adoram muito essa vida terrena. E essas pessoas acabam tendo um medo, um pânico incontrolado da morte. Então, nós nos tornamos refém daquilo que adoramos. Nós nos tornamos refém daquilo que amamos, que dependemos, que depositamos a nossa confiança, a nossa força, a nossa alma, o nosso ser naquilo. Quantos pais, às vezes por falta de tempo, que trabalham, hoje as mulheres também são profissionais, quase todas as mulheres, as mamães, em geral, trabalham fora de casa, têm suas profissões, e tem pouco tempo para os filhos. Então muitos pais, infelizmente, preenchem o coração de seus filhos com presentes, com coisas, para preencher
né, esse distanciamento que eles têm um do outro por causa do trabalho, do corre-corre do dia a dia. Outros acabam adorando. O que é adorar também? É se prostrar, é entregar todo o seu ser, é colocar todas as suas forças em alguém, depositar sua confiança, depositar sua expectativa. Isso se torna, irmãos, idolatria e é uma prisão emocional, é uma prisão espiritual, é uma prisão interior que conforme o decorrer do tempo, vai aprisionando cada vez mais essas pessoas que adoram, né, que não seja o Criador, que não seja o nosso Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Elas vão se tornando refém, elas vão se tornando prisioneiras daquele sentimento, daquela dependência emocional, porque elas estão colocando a sua adoração na pessoa errada. Elas estão colocando a sua força, a sua confiança no lugar errado também. Então, quantas pessoas também têm colocado a sua adoração no dinheiro, né? Mas o dinheiro traz felicidade, mas o dinheiro é bom, o dinheiro é maravilhoso. Não, o dinheiro ele traz conforto, mas o dinheiro não traz paz, o dinheiro não traz alegria, ele traz uma vida estável, uma vida boa. Mas o mesmo dia que hoje você tem dinheiro, talvez amanhã você não tenha nada. Então, as pessoas também estão colocando, sem elas perceberem, sem falarem por palavras, mas elas colocam essa adoração também no dinheiro. Outras no sexo. Tem pessoas que vivem em função de sexo, pornografia, enfim, nessa área, elas adoram, né, isso. Outras adoram a sua profissão, a sua empresa, o seu trabalho, acima da sua família, acima do seu cônjuge, acima dos seus filhos, acima dela própria, acima de Deus. Elas praticamente não curtem, né, entre aspas, a vida, mas elas trabalham dia e noite sem cessar, até chegar uma hora que vem o estresse, a estafa, né, porque todo ser humano ele passa por isso, né? Também. Outros adoram o ministério, meu ministério, meu chamado, né? Adoram o ministério, não vivem sem serem aplaudidos, sem serem lisonjeados, enfim, sem o ministério em suas vidas, eles não são nada. Então, infelizmente, se nós não vigiarmos, nós colocamos as nossas vidas, nossos corações nessas coisas, nas coisas assim da terra, né? Olhando só aqui para este lugar. E aqui nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, amém, igreja? Aleluia? Outros colocam, né, a sua devoção, o seu servir, né, na fama, no sucesso, né? Na própria vida. Tem pessoas que amam tanto essa vida aqui, terrena, que se falar a palavra morte, chega, arrepia, né? Chega, se estremece de tanto medo que aquela pessoa tem de enfrentar a morte. Mas nós sabemos que o cristão ele não morre, amém? Ele vai para a pátria celestial, ele passa daqui para a eternidade, aleluia? Então, acabamos nos tornando assim, prisioneiros. Então, o que acontece? Chega uma hora que quando colocamos a nossa confiança, quando depositamos a nossa fé, enfim, tudo que temos, tudo que somos em algo ou em alguém, vai chegar uma hora, irmãos, que nós vamos estar completamente cegos e prisioneiros daquela dependência, daquele sentimento, daquele pensamento emocional que vai trazer para o nosso físico, né? Como existem muitas doenças psicossomáticas, né? Doenças da alma, porque a gente vai trazendo também tudo que é ruim para o nosso espírito, tudo que é ruim para as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós vamos também, infelizmente, chega uma hora que vai estar acarretando para o nosso físico. E aquele povo de Israel, como nós lemos lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, Moisés tinha subido ao monte
E o povo, não, Arão, Moisés está demorando demais, nós precisamos ter um Deus para nos guiar, nós precisamos ter um Deus para a gente se apegar a Ele, para confiar, depositar nossa fé. A gente nem sabe se Moisés está vivo ou se ele está morto. E aí eles começaram a pressionar Arão, não, você precisa, o Senhor precisa fazer um Deus para nós, para nos guiar nesse deserto, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. E Arão, ali, sendo pressionado, sendo oprimido. Por isso, irmãos, que nós temos que cuidar que quando nós estamos sendo pressionados, na pressão é muito difícil sair uma resposta àquelas circunstâncias correta. Porque a opressão, ela nos faz agir rapidamente, muitas vezes sem calcular os prejuízos, as consequências. Então, na pressão, nós devemos orar e buscar a direção sempre de Deus. Nunca tomar uma decisão assim, momentânea, instantânea. Não. Claro que isso não é para todas as circunstâncias, mas no momento de pressão e de opressão, nós precisamos parar, orar e ouvir a Deus. Amém? E ali Arão, ele não aguentou aquele povo pressionando ele, oprimindo. Ele falou, então tá, então vamos fazer um Deus aqui. Então cada um traga o ouro, tira seus brincos, né? Tira as argolas das orelhas e vamos fazer um Deus. E ele acabou fazendo, né, como nós sabemos, um bezerro de ouro. É um Deus falso. Então ali o povo levantou uma festa ali, porque havia um Deus agora para eles adorarem. Havia um Deus para eles depositarem toda a sua fé. Havia um Deus ali para eles colocarem toda a sua confiança, todo o seu ser. Então ali eles fizeram uma festa, tudo, né? Nós sabemos. E quando Moisés desce, quando Deus fala, Moisés desce agora, porque o povo se corrompeu, fez para si um ídolo, e eu vou acabar com esse povo. Moisés, não, o Senhor não acaba não, eu vou lá ver como é que está. E Moisés desce naquilo, né, no monte, e vai lá ver o povo de Israel se alegrando com aquele falso Deus. Então, porque eles achavam que ali era o porto seguro deles, mas eles se desviaram. Eles creram, eles depositaram a sua crença nas mentiras do inimigo. E quantas pessoas hoje têm se desviado daquilo que Deus tem e quer para elas, porque elas têm adorado outras coisas que Deus não deseja que elas adorem. Talvez a pessoa fale, meu ministério, e Deus talvez não tenha aquilo para aquela pessoa. Meu chamado, nada é nosso. Nada é para nós. A Bíblia diz que para Ele, por Ele, é toda glória, é toda honra, é tudo para Deus. E é tudo de Deus, o fôlego de vida, a nossa vida, é tudo para o Senhor. E Deus, Ele sempre faz visando sempre reino, sempre em plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu dinheiro. O dinheiro também não é nosso. Deus nos dá saúde, inteligência, né, humana, sabedoria que vem lá do alto, para administrarmos aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E a pessoa acha que ela que fez, claro, que a gente precisa estudar, né, cursar uma faculdade, estudar, e ir à frente, avançar, e crescer, e progredir. Mas tudo é para Deus, e tudo vem de Deus. E aí aquele povo se desviou, foi um péssimo exemplo. E eles o quê? Foram para a idolatria. Então a gente vê quantos pais idolatram seus filhos. Antigamente, na minha época, não sou tão velha assim, mas na minha época, se um adulto, né, estivesse conversando, criança nem poderia chegar perto. Só o pai, a mãe já olhava, a criança já sabia que não era para estar ali ouvindo conversa de adulto. O que a mãe dissesse, ou o pai falasse, ou uma autoridade, né, falasse, estava falado. Hoje, infelizmente, né, não estou generalizando, mas hoje nossos jovens, as nossas crianças, elas querem assim, se igualar, né, às autoridades, aos seus pais, aos seus responsáveis, sabendo que não é assim. Então nós tínhamos essa reverência, nós tínhamos este respeito, né? E o culpado são os filhos. E
culpados são os pais? Isso é para nós refletirmos, né? Para nós analisarmos como que está a nossa vida. Então, nós temos que entender que aquilo que colocamos a nossa força ali, a nossa alma, o nosso ser, precisa ser analisado novamente. Aonde eu estou colocando a minha devoção? Eu estou adorando quem? Eu estou adorando alguma coisa? Eu estou com as minhas expectativas, a minha fé, a minha confiança em alguém? Porque, irmãos, chega uma hora que se a nossa casa espiritual estiver construída na areia, quando a tempestade vier, o tornado, as águas, aquela casa na areia vai cair. Mas aquela casa que estiver fundamentada, construída na rocha, ela vai ficar de pé. Então, isso é um momento para nós refletirmos. Aleluia. Mas então, o que fazemos para que Deus abra os nossos olhos espirituais? Para que Deus fale conosco? Para que Deus, assim, sempre nos dirija em toda a verdade. João 8,32 diz assim, que se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a libertação vem que? Através da pessoa de Jesus. Através de um relacionamento com Jesus. Através de um coração quebrantado e compungido, realmente de servir e adorar a Deus. De realmente ouvir. Mesmo que seja aquilo que você, mesmo que seja aquilo que eu não queira ouvir. Muitas vezes Deus fala coisas que a gente não quer ouvir, mas que é necessário ouvirmos para mudarmos a direção da nossa vida. Então, nós precisamos voltar para a verdade. Lá no livro de João, capítulo 14, no verso 6, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a pessoa de Cristo é a verdade, a pessoa de Cristo é vida e a pessoa de Cristo é o caminho. Voltemos ao caminho. Prossigamos no caminho. Então, essa noite é uma palavra de reflexão, porque nós precisamos todos os dias de libertação. Ah, mas eu sirvo a Jesus já tem 40 anos, 30 anos, não importa quanto tempo nós servimos para Deus. O que importa para Deus é que sejamos verdadeiros adoradores. Não adianta eu falar, eu adoro Deus, eu amo Deus, mas o meu filho está acima de Deus. O meu comportamento com os meus filhos está acima do Senhor. Não disciplino, não corrijo na hora certa, não instruo. Eu não amo corretamente. O dinheiro, o trabalho, o cônjuge. O ministério também. Falar é uma coisa. Como Deus falou, falam da boca para fora, mas e o coração? Porque adorar é se prostrar, adorar é louvar, adorar é você depositar ali a sua confiança e a sua fé. Eu sei como é isso, irmãos. Então a libertação para o nosso emocional, para o nosso espiritual é voltar para o caminho. É voltar para essa verdade. Como no livro de Jeremias fala, nas veredas antigas, voltar ali para a essência, porque Jesus é a essência, é a fonte da nossa adoração. Não tem atalho, irmãos, não tem outro caminho, Ele é o caminho, aleluia. E você está nesse caminho, amém? Só precisa vigiar, então vigie. Porque uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela pode até ser enganada. Até um tempo ela pode ficar enganada, mas ela não pode viver, ela não pode continuar sendo enganada. Pelo seu ego, pela sua axologia, enfim, pelo inimigo de nossas almas, que trabalha lançando setas malignas e dardos inflamados na nossa mente, que é um campo de batalha. Então, para nós sairmos destas prisões,
Nós devemos ir para o caminho, para a verdade e a vida, para a pessoa de Cristo, porque Jesus falou em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é uma vida em excesso, é uma vida de paz, é uma vida que tem o fruto do Espírito Santo, alegria, bondade, mansidão, benignidade. Coisas que dinheiro, coisas que fama, coisas terrenas que não pode se comparar e não podem comprar o fruto do Espírito Santo, aleluia. Porque Jesus disse, né, que os mandamentos, os 10 mandamentos se resumem em um só: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Olha o que é adoração: de toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas forças. Que seja assim na sua vida, meu irmão, que seja assim na minha vida, que seja assim nas nossas famílias. Ensine os teus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todos. Porque andando assim, vivendo dessa maneira, de uma verdadeira adoração, João 4:23, 24, como nós dizemos, o Pai está procurando esses verdadeiros adoradores. Então, tem muitos adoradores falsos, que pode ser até nós também. Se nós não voltarmos para Deus e clamarmos de coração verdadeiro, não é só voltar para Deus para pedir, só petição, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso. Não, é voltar para Deus sabendo que Ele é Senhor, que Ele é provedor, que Ele é Salvador, que Ele é único, que Ele é suficiente para nos salvar, para nos libertar de qualquer tipo de prisão, seja principalmente as espirituais. Voltar para o caminho, voltar para a verdade. Diga assim comigo: eu me torno refém daquilo que eu adoro. Adora o Senhor, seja prisioneiro do amor de Deus, seja refém da graça de Deus. Não seja prisioneiro, refém de outros, mas seja de Deus. Porque se você for refém de Deus, se você for prisioneiro da graça, você vai amar o próximo como a ti mesmo. Você vai ter respeito, você vai ter reverência por Deus, você vai desenvolver temor e com tremor. E a sua vida vai ser um sucesso, irmãos, em toda a área. Em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Que a sua casa seja fundamentada na rocha que é Cristo, que é a pessoa de Jesus. E que você aprenda a adorar a Deus pelo que Ele é, por tudo que Ele é. Não porque Ele é o dono da bênção, mas adorar o abençoador. Ser uma igreja forte, uma igreja destemida, uma igreja que ame, uma igreja que adore a essência que é Jesus, que é a fonte. Não adore, não vale a pena. Não adore ninguém ou coisas. Isso nos leva a muitas prisões, amém? Eu quero orar por você nessa hora. Coloque a mão no seu coração. Eu quero interceder pela sua vida, para que o Espírito Santo de Deus leve você, né, nesse dia ao entendimento que você precisa adorar o Senhor. Ai, pastora, mas eu não consigo me relacionar com Deus. Busque e encontra. Bate e a porta se lhe é aberta. Corra atrás, que Deus está de braços abertos para te receber. Vá, se esforce. Tenha um relacionamento íntimo com Deus. E você vai ser um grande milagre de Deus nessa terra. Tá? Quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa pessoa nesse dia diante de Ti, mais uma vez. Oh Deus querido, o mundo e o que há nesse mundo, os valores deste mundo, Senhor, nos levam, ó Pai, muitas vezes a criarmos bezerros de ouro. A termos no nosso coração vontade de buscar, de depositar a nossa confiança em alguém, seja o nosso cônjuge, sejam os nossos filhos, seja o dinheiro, seja a fama, seja ministério, seja o trabalho, seja a empresa, seja tantas coisas, Senhor. O inimigo, ele
sempre quer nos tirar do caminho, quer nos tirar da verdade, porque ele é o pai da mentira. E tu és, Jesus, a verdade. Que essa verdade da tua palavra, Senhor, que lemos aqui em Êxodo 32 e algumas referências no livro de João, se estabeleça sobre nós como um exemplo, como uma lição de vida, para que nenhum de nós se desvie do teu caminho, ou que prossigamos deste caminho para o alvo, que é conhecer a Cristo Jesus, sem pararmos no caminho e tentarmos dar aquele jeitinho do bezerro de ouro, ó Pai. De uma forma ou de outra, Deus abre o nosso entendimento. Fala com este homem, Senhor. Fala com esta mulher, mais uma vez, ó Pai, no decorrer desta semana, desses dias. Quem estamos adorando? Será que estamos tendo algum tipo de idolatria em nosso coração? Há alguma coisa ou alguém? Quem estamos reverenciando? Quem estamos entregando o nosso ser? Senhor, que seja para Ti. Em nome de Jesus, ó meu Deus, que seja a nossa devoção, a nossa adoração, o nosso louvor, tudo que temos, que tudo que somos a Ti, ó Deus, Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz o Senhor nos libertou de todo o pecado, levou toda a enfermidade, toda a maldição, e nos resta agora tomar posse e viver na verdade. Verdade da Tua palavra, ó Jesus. Que as nossas casas estejam sendo construídas na rocha e não na areia. Deus, que este homem, que esta mulher, que este jovem, que esta criança que está ouvindo esta palavra, se fundamente a sua vida emocional, a sua vida espiritual e, consequentemente, também física no Senhor, não em nada e não em ninguém. Nós oramos e te agradecemos por essa palavra maravilhosa de libertação para o nosso íntimo, porque o avivamento, porque o quebrantamento, o arrependimento de pecados precisa começar de dentro para fora. Diga comigo, igreja, eu recebo esta palavra, tomo posse daquilo que Jesus conquistou na cruz por mim. Recebe, irmão, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém? Aleluia. Irmãos, e agora é o momento de prosperar. É o momento de prosperar. Sabe onde você prospera? Do gasofilácio. Irmãos, apesar que tem muita gente falando que não precisa devolver o dízimo, não precisa ofertar, mas você pode ver que essas pessoas que falam que não precisa devolver o dízimo, que não precisa ofertar, são as pessoas, infelizmente, né, mais avarentas que existem. Mas você não é avarento e nem eu, amém? E nós não temos nenhum bezerro de ouro, tá? Para colocarmos no lugar de Deus. Então o momento de prosperar é isso, é você devolver aquilo que pertence ao Senhor. A sua vida pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus, as nossas famílias, tudo que existe, visível e invisível, foi criado por Ele. Aleluia? Então, você quer prosperar? Devolva aquilo que é do Senhor. Você quer prosperar mais abundantemente? Oferte na casa do Senhor, porque, irmãos, nós continuamos, né? Nós continuamos a caminhada. Para você fazer o evangelismo, você precisa de quê? De colocar combustível no carro, ou de pegar um circular, ou você precisa comprar uns panfletos. Precisa de quê? De dinheiro. Você, tudo que nós fazemos aqui na terra, a moeda corrente aqui da terra é o quê? Dinheiro. E a moeda corrente do céu é fé. Então, até para você devolver o dízimo e ofertar, é um estilo de vida, é um hábito, é uma adoração. Então, agora é o momento, então, de você entregar aquilo que é do Senhor. Não retenha, não coma a semente, porque se você comer a semente depois, você não tem mais o que semear. Então, não coma a semente, aquilo que é de Deus. Então, aí na tela da sua televisão, do seu celular, está aí a conta corrente da igreja, porque nós precisamos pagar aluguel, né? As despesas continuam correndo normal, aleluia.
Então, prospere no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Pai querido, obrigado, Pai, por aqueles que têm sido fiel à tua casa, que entendem, Senhor, os princípios, que entendem os mandamentos, que entendem que a oferta, que devolver aquilo que é do Senhor, que são os dízimos, é um ato de adoração, de reverência ao Senhor, porque nessa terra nós não fazemos nada, Senhor, sem o dinheiro. E a tua palavra diz que a tua casa é a casa do tesouro, para fazer a tua obra, para ganharmos muitas almas. Abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa os teus filhos, Senhor, e que faça transbordar em seus celeiros. Amém? E eu tenho uma grande notícia para vocês, tá? Aleluia, com muita alegria no coração, que domingo que vem nós estaremos com, novamente, as reuniões presenciais. Então, culto online não terá domingo que vem. Será presencial, junto com os irmãos, e será o quê? A ceia do Senhor. Então vai ser uma grande festa de alegria a Deus. Mas, aqui entre parênteses, um detalhe. Venha de máscara, traga o seu álcool em gel, né? Venha com as devidas precauções, porque nós estamos passando aí por essa tempestade, mas em nome de Jesus estamos passando. A tempestade, graças a Deus, nunca permanece, amém? Então venha de máscara, né? Venha fazer parte do corpo de Cristo e nós celebrarmos em memória da morte e ressurreição de Cristo a ceia do Senhor, amém? Nos vemos lá, aleluia.